Jovens influentes da Bíblia. Lição 2. José. Objetivo da lição: acredite nos seus sonhos, mesmo que as pessoas mais próximas de você não acreditem. Provérbios 20, versículo 29. A glória do jovem é a sua força. Leitura bíblica. Gênesis 37, versículo do 5 ao 8. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. Você já contou um sonho para alguém e foi desprezado? Ou já zombaram de você por algo que você sonha em conquistar? Saiba que José enfrentou grandes dificuldades por contar seus sonhos à sua família. Seus irmãos o invejaram a ponto de jogá-lo no poço e depois o venderam como escravo. Mesmo assim, José acreditou em tudo que Deus tinha para a vida dele. Ele não desistiu e não se deixou ser influenciado pelo mal. Se você estiver pronto a lutar por seus sonhos e os seus sonhos forem do agrado de Deus, então no tempo certo você conquistará. Você já desistiu de algum sonho por causa de alguém? José foi o 11º filho homem de Jacó e o primeiro que Jacó teve com Raquel, a mulher que ele amava. E por isso ele era amado por seu pai e invejado por seus irmãos. Contando Diná na linhagem de Jacó, José entra como 12º. No entanto, na antiguidade o povo hebreu não contava as mulheres na linhagem. Quando José tinha 17 anos, ele apacentava as ovelhas de seu pai com seus irmãos e sempre trazia más notícias deles. Foi quando seu pai fez para ele uma túnica de 12 cores e eles o invejavam por isso, já que o costume seria dar a túnica ao irmão mais velho. No entanto, Jacó amava mais José do que a seus irmãos. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, o odiaram e não podiam falar com ele pacificamente. Gênesis 37, versículo 4. Muitas vezes vão nos odiar simplesmente pelo fato de outras pessoas nos amarem. José era um filho obediente ao seu pai e não se deixava ser influenciado pelo mal. Porém, seus irmãos mais velhos estavam sempre aprontando coisas que desagradavam seu pai. Os irmãos de José eram má influência para ele, mas José não seguiu o mau exemplo deles. Isso nos mostra que, mesmo que se em nossa família tivermos maus exemplos, não devemos segui-los, pois devemos ser imitadores de Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5, versículo 1. O sonho de José. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, e por isso eles o odiaram ainda mais. A Bíblia relata em Gênesis 37, do 5 ao 6, que José teve 2 sonhos que causaram em seus irmãos muito ódio quando ele contou. O seu pai, porém, guardou as suas palavras em seu coração. No primeiro sonho, José viu os molhos de seus irmãos no campo se curvando ao seu molho. E no segundo sonho, José viu o sol e a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele, o que simbolizava seu pai, sua mãe e seus irmãos. Isto os deixou grandemente irados, pois eles entenderam que foi um desrespeito de José à sua hierarquia paterna e também do seu irmão primogênito e de seus demais irmãos. Porém, o sonho de José já mostrava o que aconteceria mais tarde no Egito, quando José
já era governador e tudo isso se cumpriu. Por tudo isso, os irmãos de José tramaram um grande plano para matá-lo. E depois desistiram e o jogaram no poço e em seguida o venderam como escravo por 20 moedas de pratas para uma caravana de ismaelitas. Gênesis 37, versículo 24 ao 28. A inveja sempre será um sentimento de pessoas que estão à nossa volta ou que estão em posições sociais semelhantes às nossas e não desejam de forma alguma ver o nosso sucesso. Os irmãos de José o odiavam por ele ser amado de seu pai. Depois de verem seu pai dar-lhe a túnica e ele contar os sonhos, podem ter imaginado que o próprio pai lhes daria autoridade sobre eles. Afinal, Jacó no passado comprou a primogenitura de seu irmão Esaú. De qualquer forma, sempre haverá pessoas que nos odiarão simplesmente pelo fato de não aceitarem o nosso sucesso ou não concordarem com nossos sonhos. E por isso, precisamos estar preparados para lidarmos com essas objeções. No Egito, José foi vendido para um oficial de Faraó, chamado Potifar. Na casa dele, José conquistou sua confiança e se tornou chefe da casa. Mas depois foi injustiçado pela mulher de Potifar. Porém, José não cedeu aos desejos da mulher de Potifar e por isso foi lançado na prisão. Gênesis 39, do 1 ao 20. Na caminhada com Cristo, para alcançarmos nossos sonhos, Satanás nos exporá a inúmeras tentações, mas devemos permanecer fiéis a Deus e firmes no propósito, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, versículo 2. Que não permitirá tentação maior do que possamos suportar. 1 Coríntios 10, 13. Na prisão, José também foi vitorioso porque Deus estava com ele. E o carcereiro Mor o colocou como chefe dos outros presos que ficaram aos cuidados de José. Gênesis 39, versículo 21 ao 23 diz: O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve por cuidado nenhum coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Note que fator interessante. Se olharmos na visão humana para tudo que José estava passando, diríamos que ele só estava indo de mal a pior e cada vez mais distante de alcançar os seus sonhos, devido à situação de escravo que ele se encontrava. Mas a verdade é que Deus estava com ele em toda situação, dava graça a José e preparava para conquistar seus sonhos. Não importa a dificuldade que você esteja passando, o que importa é Deus estar com você, pois é Deus que te fará vencedor. Por isso, aprenda a glorificar a Deus em todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5,18. José, governador. Na prisão, José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. O padeiro seria morto e o copeiro retornaria ao palácio para servir o copo nas mãos de Faraó. O que de fato aconteceu? José fez um pedido ao copeiro para que se lembrasse dele quando estivesse no palácio servindo a Faraó. Por um tempo, o copeiro se esqueceu, mas quando o Faraó teve os sonhos das vacas magras e das espigas de milho secas que o perturbaram e ninguém soube interpretar seus sonhos, o copeiro se lembrou de José e contou a Faraó tudo o que havia acontecido na prisão. Faraó então mandou chamá-lo, e após José interpretar seus sonhos e dizer o que deveria fazer para lidar com aquela situação, Faraó o colocou como governador de todo o Egito, estando abaixo somente
do próprio Faraó. Tempos depois, houve uma grande fome na terra. Seus irmãos vieram ao Egito comprar alimento, e os sonhos de José foram cumpridos. Assim José teve poder para trazer toda a sua família ao Egito e sustentar a todos. Gênesis capítulo 40, versículo 47. Conclusão. A história de José nos ensina que, se permanecermos na presença de Deus, nada poderá impedir o agir de Deus na nossa vida. E no tempo certo do Senhor, aconteça o que acontecer, os sonhos de Deus serão cumpridos. Vale a pena servirmos a Deus e sermos fiéis. Que sejamos fiéis a Deus em todas as adversidades. Curiosidades bíblicas. Na ordem, os 12 filhos de Jacó foram Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gade, Aser, Dan, Naftali, José, Benjamim. E no Egito José recebeu o nome de Zafenate-Parneia.